Como ganhar tanto na alta do mercado quanto na baixa usando a estratégia de straddle com balanceamento dinâmico. Então essa é uma estratégia que pode ser utilizada quando o mercado está muito volátil, você tem um determinado ativo, determinado setor que está bem volátil e que você pode ganhar nas duas direções fazendo os ajustes da posição ao longo do tempo. É isso que eu quero te mostrar aqui neste vídeo, como é que funciona essa estratégia, quando que monta, qual ativo montar e como fazer esse tal desse balanceamento dinâmico. Então, antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo, que é super importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve agora mesmo. O straddle com balanceamento dinâmico, isso daí é uma estratégia que eu já vi ali há muito tempo atrás. Na verdade, é uma estratégia que é bem utilizada até pelas tesourarias. Na verdade, essa estratégia é utilizada pelas tesourarias, mas porque elas atuam como market makers, então elas têm que estar trabalhando com uma posição de delta hedge, já que elas ganham dinheiro com a B3, né, que acaba pagando para elas manter a liquidez nas opções ali no mercado, ou se for no mercado americano também, todas as ordens praticamente passam pelos market makers e eles usam muito essas estruturas de delta hedge. Mas você consegue colocar na sua carteira para ter esses resultados, melhorar os resultados da sua carteira, dos seus ativos e até se você tem um determinado ativo muito volátil. Então, primeiro de tudo, vamos entender aqui o que é essa estratégia e como é que funciona. O straddle é uma estratégia onde basicamente você faz uma compra de put no dinheiro. Então aqui o mercado cotado a 115. Fiz uma compra de uma put com valor de exercício nos 115 também. E uma compra de call também nos 115. Qual que é a grande intenção aqui? Você mantém uma posição onde você ganha tanto na movimentação de alta do mercado quanto com a movimentação de queda do mercado. Se a volatilidade sobe também, independente se o mercado sobe ou cai, né? Se a gente tem uma alta de volatilidade implícita, essa linha azul também tende a subir, ou seja, você ganha com o aumento da volatilidade implícita. Agora, a melhor forma de você montar aqui essa posição é zerar o delta. O delta é a componente direcional. Então aqui nesse caso ele está me mostrando que eu tenho um delta de R$25. Ou seja, se o mercado subir R$1, eu ganho R$25. Se o mercado cair R$1, eu perco R$25. O ideal é que o início dessa estrutura esteja completamente zerado. Ou seja, eu fiz um ajuste aqui nas posições, praticamente zerando o delta, onde a put ficou com 170 opções e a call ficou com 100 opções. Então aqui, neste caso, a gente tem uma situação onde o delta das duas estão se anulando, né? O delta de menos 62 aqui na put, mais 62, então ele fica praticamente zerado. Se o mercado sobe, obviamente esse delta começa a ficar positivo. Por quê? Porque você tem um gama positivo aqui. Então se a ação subir R$1, esse delta vai subir aqui para R$14, vai começando a ficar com uma componente direcional de alta. Se o mercado cai, também por causa do gama, esse delta começa a ficar negativo, então a gente começa a ficar com uma estrutura direcional de baixa. Alguns detalhes importantes aqui, tá? Se vocês forem olhar, a gente tem aqui uma perda, um teta, desvalorização dessa estrutura, uma perda de R$13 por dia. Quanto mais longo for as opções, o que acontece? Menor esse teta. Então, o ideal nessa estrutura aqui, principalmente se você vai trabalhar com balanceamento dinâmico, ajuste da estrutura, é que você monte com opções mais longas. Você vai pagar mais caro, mas você tem um menor desgaste pela passagem do tempo e você deixa também tempo para a posição correr livremente. Agora eu quero fazer um exemplo aqui, supondo que o mercado subiu. E vamos dizer que a gente tinha aqui essa estrutura montada quando o mercado estava lá nos 113. Então vou botar aqui, ó, o mercado estava lá nos 113 e montamos essa estrutura aqui, ó. Compra de put com strike nos 113, compra de call com strike nos 113, naquela quantidade de 170 de put, 100 de call. Ou seja, o mercado veio, subiu para os 115. O que aconteceu? A estrutura ficou com delta positivo aqui. Então eu tenho que fazer o que é chamado de balanceamento dinâmico.
ajuste da estrutura. O que eu faço? Pego o delta maior, 95, divido por 52 e ele vai me falar aqui qual que é a proporção, quanto que eu tenho mais de delta de call em relação a put, né? Já que o delta da call aqui é maior. Então, se a gente pegar e fizer esse cálculo aqui, o que eu vou ver? 95 dividido por 52, ele sugere que eu tenho um delta 1,82 vezes maior na call do que na put, neste momento, exatamente por causa do gama, foi ganhando ali delta. Então, se eu multiplicar isso aqui por 170, ele me fala, ó, você teria que ter 310, 309, 310 opções aqui de put, ou seja, eu teria que comprar mais put aqui para diminuir o meu delta, para zerar o meu delta novamente, nesse caso com aumento de exposição, ou eu teria que fazer venda de call, porque aí vai diminuir também o meu delta e eu fico com essa situação. Então aqui eu vou fazer a simulação onde eu faço a compra de put. Então, se eu tenho que ter 300 e eu vou botar 309 aqui, puts, e eu já tenho 170, significa que eu tenho que comprar mais 139 puts para zerar o meu delta. Obviamente o meu preço médio, né, vai ser modificado. Então se a gente for olhar aqui, bom, então aqui o que aconteceu? Beleza, como eu fiz a compra aqui de mais 139 puts para zerar o meu delta, como o mercado subiu, essa put ficou mais barata, então o meu preço médio caiu. Então a gente tem que fazer ali o cálculo ponderado de fluxo de caixa, né? O que entrou, o que eu fiz ali, 170 inicialmente vezes 1,83 mais 139 vezes 1,52, dividindo isso aqui tudo por 309, ele vai me dar, obviamente, aqui o meu preço médio. Então zerei o meu delta. E aqui nesse caso, o que acontece? Se o mercado continuar caindo, vou ganhar. Se o mercado subir, vou ganhar também. Então começo a jogar essa estrutura aqui, essa figura aqui para cima. Tá? Então começo a deslocar esse gráfico aqui para cima, ficando numa condição ali um pouquinho mais interessante. Agora, pode ser que você tenha feito o seguinte, né? Você tenha falado, pô, Léo, beleza, eu entrei ali na estrutura, montei a operação, só que eu já fui com valor cheio, não quero aumentar mais exposição. Porque o que você pode fazer é o seguinte, no momento que você monta a sua estratégia, você pode definir, ó, eu vou gastar até no máximo R$1.000 aqui nessa estrutura. E aí você vai entrando aos pouquinhos, por exemplo, de 200 e R$200, aumentando a exposição até os 1.000 e depois diminuindo a exposição. É uma possibilidade. Ou você já pode ir ali com 1.000 cheio e conforme o mercado for oscilando, você vai desmontando essa posição. Vai depender muito do cenário de mercado. Se a volatilidade implícita está alta, se ela está baixa, às vezes a volatilidade implícita subiu demais, então não compensa você aumentar a sua exposição ali nas opções. Então até mesmo para simplificar, às vezes é mais fácil você entrar com valor cheio, já um valor que você está disposto a perder, visto que o risco que da estratégia é perder 100% do capital alocado. Obviamente que você pode encerrar a posição no meio do caminho, essas opções tendem a perder um valor ali pela passagem do tempo de forma mais gradual, devagar, tá? Então você consegue ir conduzindo a estratégia, você consegue conduzir a estratégia aí dessa forma. Então como é que ficaria um cenário onde eu diminuiria a exposição? Então o que eu teria que fazer? Vamos voltar aqui na telinha anterior, o que acontece? Mesma coisa aqui, ó, eu tenho 170 de início ali, 170 puts e 100 calls. Então 95 dividido por 152, eu tenho uma situação aqui de um delta dividido por 152, delta de 1,82 vezes na call do que na put. Então, se eu quiser fazer aqui, ó, diminuir a exposição da call para zerar o meu delta, eu tenho que fazer a quantidade que eu estou posicionado nas calls dividido por 1,82. Então vai me dar aqui, ó, 55 opções que eu tenho que ter. O que eu tenho que fazer é vender 45 opções nas calls para ajustar o meu delta aqui. Quando eu faço a venda dessas calls, como o mercado subiu, essas calls valorizaram, eu vou fazer a venda dessas calls, o meu preço médio vai diminuir também. Então esse gráfico também é deslocado aqui para cima e mais uma vez zerei o delta.
Ou seja, agora fiquei com 170 puts e 55 calls. Evidentemente, se o mercado cai, faz uma movimentação de correção, que você vai aproveitando essas oscilações do mercado, o delta vai começar a ficar mais negativo. Essa opção vai ficar com o delta maior, né, o delta absoluto maior do que o delta das calls. Então você vai começar o processo de diminuir a exposição, evidentemente, nas puts. E esse gráfico vai deslocando aqui para cima, até o momento em que você basicamente está com um ganho total ali na estrutura, mesmo que o restante das opções ao qual você ficou posicionado virem pó. Beleza, o que pode acontecer? Qual que é o risco dessa estratégia? Simplesmente o mercado ficar parado durante meses e meses, suas opções irem perdendo valor pela passagem do tempo e aí você perde o valor alocado e descarregar até o final do vencimento, que eu não recomendo, tá? Eu recomendo botar uma data limite ali para pular fora da posição, principalmente na medida em que o θ vai aumentando, a desvalorização pela passagem do tempo vai aumentando. Então você poderia encerrar a posição com 2, 3 semanas antes aproximadamente. Obviamente que vai depender ali do tempo que você, das opções que você pegou para montar esse tipo de estrutura aqui. Então, evidentemente aqui é uma possibilidade. Agora, para fazer a diminuição, né, fazendo ali a redução, a venda das opções aqui nesse caso, você vai ter que ter uma quantidade maior ali de opções. Então, com BOVA 11, como você negocia com uma opção, fica muito mais fácil você fazendo e conduzindo aqui essa estratégia. Agora, o que eu recomendo ali é qual ativo montar, quando montar aqui esse tipo de estratégia. Eu gosto de olhar principalmente em momentos que a gente tem cenários mais instáveis, tá? E a depender dessa instabilidade, a gente tem ali as condições macroeconômicas que acabam impactando um determinado setor. Por exemplo, o que a gente tem agora aqui no cenário de inflação alta, juros altos também no mundo inteiro. E essa briga aí para ver se vai aumentar os juros, se vai reduzir os juros. Na verdade, a gente pausou ali o ciclo de aumento de juros e pode ser que tenha uma eventual queda ali dos juros nos próximos meses, ou talvez no próximo ano ali de forma um pouco mais acelerada, e também o processo de inflação. O setor que mais é impactado por isso daí, a gente tem alguns setores que são fortemente impactados por isso daí, né? Como construção, principalmente varejo, setor de aviação. Então são 3 setores ali que sofrem bastante com o processo de inflação e com o processo também de aumento da taxa de juros, principalmente o setor de varejo. Vai ser um pouco mais difícil você trabalhar com opções que têm um valor menor. Então você pegar ali uma Magazine Luiza, uma Bahia 3, daria para montar, só que como o distanciamento entre os strikes acaba ficando muito grande em comparação ao que é o preço da opção, vai ficar um pouco mais difícil de conduzir essa estratégia. A liquidez também no mercado brasileiro nos prejudica, nos complica um pouco aqui nessa ocasião. Nos Estados Unidos você tem alguns setores também que são fortemente impactados. Se você pegar a Alibaba, que é a BABA, que é negociado lá fora, a Best Buy, BBY, que são boas empresas, mas que estão sofrendo bastante volatilidade em decorrência aí dessa questão de inflação e juros, mas daria preferência montar nesse tipo de ativo. Por quê? Porque está trabalhando com muito mais volatilidade, então sai dados ali de emprego, de inflação ou alguma fala do Fed, a gente tem essas movimentações muito bruscas. E quando temos essas movimentações bruscas é quando a gente consegue fazer o ajuste do delta da posição e se eventualmente o mercado volta, ele nos coloca numa condição de maior ganho e aproveitamos a volatilidade para ir trabalhando o ajuste da posição, fazendo balanceamento dinâmico. Agora me fala aí, você gosta desse tipo de estratégia? Já montou esse tipo de estratégia? Coloca aqui nos comentários, deixa suas dúvidas também, que eu vou respondendo vocês aí. E no mais é isso, se tiver gostado do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal aqui se ainda não está inscrito e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.